Na página 20, a gente tem aqui, ó, os princípios da eletrostática. Essa teoria, se você não aprender ela, você não consegue resolver os exercícios, porque ela é pré-requisito para você começar a resolver os exercícios. Então, ó, os princípios da eletrostática são dois. O primeiro deles é que cargas de sinais iguais se repelem e de sinais contrários se atraem. Portanto, se eu tivesse um suporte onde eu amarro duas esferinhas, tá? Uma esferinha positiva e outra esferinha positiva. Essas esferinhas vão se atrair ou elas vão se repelir. É um sorriso lindo isso aqui. Essas esferinhas vão atrair ou repelir? Repelir por quê? Porque são cargas de sinais iguais, certo? Então aqui ocorre a repulsão, certo? Ó, cargas de sinais iguais se repelem. É o primeiro princípio da eletrostática. Sinais iguais se repelem. Cargas de sinais contrários. Vamos fazer agora cargas de sinais contrários. Aqui desce, tá? E aqui um outro pontinho que desce o barbantinho amarrado na esferinha. Se essa esferinha for positiva e essa negativa, são sinais contrários. O que vai acontecer aqui? Atração ou repulsão? Atração, certo? Então, ó, cargas de sinais iguais se repelem, uma vai empurrar a outra. Cargas de sinais contrários se atraem. E um corpo neutro atrai ou repele um corpo carregado eletricamente? Se eu tiver agora aqui, ó, nesse pontinho, nesse, eu colocar um corpo neutro com zero de carga e nesse ladinho do barbantinho nosso aqui, eu colocar um corpo positivo ou negativo, tanto faz, tá? Também ocorre a atração. Então um corpo neutro, ele é atraído por um corpo eletrizado, independente se o corpo eletrizado é positivo ou negativo. Então aqui também ocorre a atração, que é o caso que nós vimos, que não sei se coloquei o canudinho na parede. A parede era neutra, porém atraiu o canudinho, que tinha carga elétrica. Então, retomando a nossa aulinha que vai ficar no ar para você assistir depois. O primeiro princípio da eletrostática é o princípio da atração ou o princípio da repulsão. Tá, ó. O primeiro princípio da eletrostática é o princípio da atração ou repulsão, que fala: cargas de sinais iguais se repelem, cargas de sinais contrários se atraem, e um corpo neutro é sempre atraído por um corpo eletrizado, independente se ele é positivo ou negativo. Beleza? O segundo princípio fala, ó, é o princípio da conservação das cargas elétricas. Num sistema eletricamente isolado, é constante a soma algébrica das cargas. Por quê? Um exemplo: se esse corpo aqui, para cada positivo, ele tem um negativo, certo? Se ele fosse neutro, ela falou, ele é neutro, ela falou certinho. Só que, se ele não for tão neutro assim, se eu tiver aqui, ó, 1, 2, 3, 4 elétrons a mais. Gente, só um pouquinho agora, ó. Se ele não for neutro, quantos elétrons ele tem a mais? Nesse caso aqui, ó, ele tem 3 prótons aqui, que mata 3 elétrons aqui. Tem 4 elétrons a mais. Tem 4 elétrons a mais, certinho. Se você encostar esse corpo que está eletrizado negativamente, ele está eletrizado, né, sobrando elétrons, e você fizer um contato com ele, com um corpo neutro, como ficaria? Para a gente entender, imagina que você tenha uma caixa d'água cheia de água e você emenda essa caixa d'água em outra caixinha vazia. Passado um certo tempo, o que vai acontecer com essa água? Vai igualar, vai ficar no mesmo nível, certo? Então nós teríamos aqui, ó, 2 caixinhas d'água agora, depois que você cortou esse caninho fora. Você tem 2 caixas
pelo meio. Se tivesse uma cheia e uma vazia, ficavam duas caixas pelo meio. Ocorria o quê? A igualdade, né? Ia ficar igual. Na carga elétrica, no sistema chamado contato, é a mesma coisa. Se os corpos forem iguaizinhos, mesmo tamanho, igual o desenho aqui, é claro, no final do processo, o que vai acontecer? Como aqui nós temos esse cara matando esse camaradinha matando esse e esse matando esse. Então, na realidade, o que nós temos aqui é um corpo negativo, com 4 elétrons em excesso. Se ele tem 4, no final do procedimento, que você encostou um no outro, tem 4. Quanto fica para cada lado? 2. Fica 2 aqui e 2 aqui, certo? Igualou as cargas, igual a nossa caixinha d'água aqui, não foi isso? Então, ó, se igualou as cargas, se eu somasse aqui esses dois corpos, vou somar os dois. Esse é 0 e esse é 4 negativo. Qual que é a soma algébrica antes do processo? 0 mais 4? 4. Depois do processo, qual foi a soma algébrica somando os dois? 2 mais 2? 4. É constante a soma algébrica das cargas? É constante. Porque num sistema isolado, eles apenas trocam cargas entre si. Elas mudam de lugar, mas a soma das cargas é sempre a mesma. Por que eu tenho que saber essa teoria que é constante ou não? Porque se tiver um exercício de falar, um corpo tem carga Q, e essa carga Q foi, ela entrou em contato com uma outra carga Q, que entrou em contato com um terceiro corpo que é neutro. Entre os corpos, qual é a carga que sobrou no final do processo? Se um deles tinha carga Q e entrou em processo com uma carga neutra, nós teríamos o que, ó? Q mais 0 dividido por 2. Ia ficar metade da carga. Não dá Q sobre 2? Não dá meio para cada lado? E é sempre constante. Se eu somar os dois, vai dar um inteiro. Então tem exercício que vocês vão somar o valor da carga de um corpo mais o valor da carga do outro. Vocês vão dividir por 2 para achar a carga final de cada um. Se um deles é neutro, sempre vai cair pela metade, não é isso? O primeiro contato que teve vai ser Q cheio com 0Q dividido por 2 vai dar Q sobre 2. Então sempre a carga cai pela metade, certo? Nesse caso. Só que a soma de tudo sempre vai ser o inteiro. É uma constante a soma algébrica das cargas. Olhando aqui agora, o que é um condutor e o que é um isolante? Só para a gente lembrar. Que tipo de material é usado aqui no fio elétrico? Quem fala? Oi? Cobre e o que mais? Isso, alumínio, certinho, no fundo acertou. Cobre e alumínio. Então, ó, o cobre e o alumínio é utilizado nos fios elétricos, eles são considerados condutores de eletricidade. Tem fio que é 100% plástico e o plástico conduz energia elétrica? Não, porque o plástico é um isolante. Isso, o plástico é um isolante. Mas aqui, qual é a diferença entre condutor e isolante? Ó, os condutores, ele tem uma propriedade, que é conduzir energia elétrica. Mas o que ele tem de especial que ele conduz essa energia? Então, ó, um condutor, ele possui no seu interior, ó, lembra que nós vimos que para cada elétron ele pertence a um átomo, vai ter um próton segurando ele, certo? Para cada elétron tem um próton. E assim por diante, ao longo do fio. Como esses elétrons pertencem a um átomo e tem um próton segurando ele ali, inclusive anulando a carga dele, mesmo que ele estiver na eletrosfera, né, circulando o átomo, o condutor ele tem algo diferente. Ele tem elétrons perdidinhos aqui dentro que não pertencem a nenhum átomo. Então, ó, o condutor ele é um material que ele possui elétrons livres dentro que não pertencem a nenhum átomo, que ficam soltos ali. E é justamente esse elétron livre que você faz ele caminhar e acender uma lâmpada. Então, o que tem de diferente um condutor de um isolante? O condutor ele tem bastante elétrons livres, que caminham ao longo de um fio, que não para nos átomos. E é ele que você consegue criar um campo elétrico, um campo magnético, e fazer ele caminhar e acender uma lâmpada. Esse é o condutor, conduz energia. O que seria o isolante? O isolante é um material em que o núcleo tem uma forte ligação com a eletrosfera.
O plástico, por exemplo, a eletrosfera é tão ligada ao núcleo que ele não caminha pelo plástico e vai lá acender uma lâmpada. Então, o que tem diferença entre condutor e isolante? O condutor tem elétrons livres e conduz rapidamente a energia elétrica ao longo dele. Tem elétrons que não pertencem a átomo nenhum. O isolante, ele tem uma forte ligação nuclear e os elétrons não caminham tão fácil por eles. Inclusive, eles não têm elétrons livres para acender uma lâmpada. E o que seriam os semicondutores? É o que fica entre meio. Os condutores e os isolantes. Mas espera aí, tem uma perguntinha bem louca, que é o seguinte: por que eles usam semicondutores no chip do celular e no processador do computador? Não deveria ser um supercondutor para gastar menos energia e conduzir, dar frequência e dar potência nesses processadores? Tinha que ser um supercondutor e não um semicondutor. Mas no livro de vocês mostra que se você fizer uma mistura com semicondutores, vou citar um exemplo. Qual é o semicondutor mais utilizado na informática? Quem que lembra? É o silício. Lembra que tem até o Vale do Silício, onde fabrica os computadores aí e tal. Então o silício ele é considerado um semicondutor. Tá? Só que se misturar o silício com boro e arsênio, ele deixa de ser um semicondutor e passa a ser um supercondutor. Um supercondutor aqui, ó. Então, ó, se você fizer uma mistura com semicondutores e a mistura certinha, com uma porcentagem certinha, ele deixa de ser um semicondutor e passa a ser um supercondutor. Imagina se tivesse que usar ouro nos processadores do celular, do computador, para poder dar potência e conduzir bastante. Ia ficar caro. Então o que eles fazem? Eles pegam um semicondutor, que é o silício, mistura com boro e arsênio, ele se transforma num supercondutor e eles colocam no celular, no tablet e nos computadores. Então, retomando, o que é um condutor? É um elemento que possui elétrons livres. E esses elétrons é que fazem a condução elétrica, que fazem ele ser um condutor, conduzir energia, inclusive acender uma lâmpada. O que é um isolante? É um elemento que tem uma forte ligação nuclear. Os elétrons não caminham tão livremente nele, por isso que ele é isolante. Por isso, se eu pegar um pedacinho de plástico, colocar na tomada, sem umidade, sem nada, dificilmente eu tomarei um choque, porque ele não tem a capacidade de conduzir como o condutor. Pelo contrário, a forte ligação nuclear dos elétrons não deixa a corrente passar com tanta facilidade, né? O que é um semicondutor? É um camarada que fica entre os condutores e os isolantes. E se você acelerar esse procedimento, fazendo uma mistura, ele passa a ser um supercondutor. Você pega um material mais em conta, transforma num supercondutor, que é um material mais caro, mas você tem algo para colocar no celular, no tablet e no computador. Agora, pessoal, nós temos 3 formas de eletrização. Existem 3 jeitinhos mais básicos, tem mais, mas nós vamos estudar agora no livro. São as 3 formas de eletrização da física mais básica. Nós podemos eletrizar corpos por atrito, por contato e por indução. Por atrito é quando você atrita um corpo ao outro. Lá no segundo ano, o atrito gerava calor, que gerava, depois no final do processo, aumento de temperatura. Aqui no terceiro ano nós estamos estudando o atrito entre corpos para gerar a carga elétrica. Na realidade não vai gerar uma carga elétrica. Vai ocorrer uma separação e uma doação de carga elétrica. Então veja bem, se eu pegar um pedacinho de vidro e vou atritar com um pedacinho de lã. Peguei um pedaço de vidro, atritei com um pedaço de lã. Como o vidro ele tem a ligação nuclear mais fraca que a lã, o vidro vai perder os elétrons para a lã. Se o vidro perdeu elétrons para a lã vai ficar negativa, porque os elétrons saíram daqui e vieram para cá. Se ele tem uma ligação mais fraca que a lã, ele perdeu elétrons. Se ele perdeu, ele ficou com qual carga aqui? Positivo. Se isso aqui fosse borracha, tá? Com a lã, vai ficar feio, borracha. Vamos ter que escrever borracha aqui, borracha com lã, tá?
Aí eu peguei um canudinho de borracha aqui e atritei com lã. Aqui o caso é o contrário. Aqui a lã, ela tem uma ligação mais fraca que a borracha. A borracha é isolante, não é? O isolante, conforme nós vimos lá, o isolante, ele tem uma ligação mais forte. Então, como a borracha é mais forte, ela não perde negativo para a lã. Ela ganha negativo da lã. Se a lã mandou negativo para cá, ela ficou negativa. Se ela recebeu os negativos, é sinal que a lã perdeu o negativo. Ficou positiva. Então a lã fica positiva. O que nós concluímos aqui? Que vidro atritado com lã fica positivo, borracha atritada com lã fica negativa. Existem alguns exercícios em Enem e vestibular que eles não dão a tabelinha para você. Aí você tem que sempre lembrar que borracha com lã fica negativo, que vidro com lã fica positivo. Eles não vão falar isso muitas vezes em alguns exercícios. Então é bom saber disso. Agora, o que vocês viram de diferente aqui? Quando ocorre o processo de atrito, no final do processo, que você esfregou um corpo ou outro, eles ficam com cargas de sinais iguais ou contrários? Ó, aqui ficou positivo, aqui ficou negativo. Aqui ficou ao contrário. Então sempre no atrito, as cargas ficam com sinais contrários. É bom anotar isso. Sinais contrários, tá? Ó. Sinais contrários. Ou seja, eles trocam. Isso. Só ocorre uma troca, não é isso? Só ocorre uma troca. Agora, vamos dar uma olhadinha no contato, que é o que nós já vimos e nós já fizemos. Então, no contato, eu peguei esse corpo aqui, vou colocar só as cargas que ele tem a mais. Ele tem 4 elétrons a mais. Fiz o contato, encostei ele num outro corpo, tem que ser semelhante, claro que eu não desenhei certo, mas tem que ser semelhante, igualzinho, certinho. Esse corpo aqui era neutro, certo? Foi feito o contato aqui. Se fizer o contato, o positivo desse passa para esse ou é o negativo que vai para lá? Negativo. Negativo. O negativo desse pula para cá. Se eles forem iguaizinhos, tudo igual, mesmo tamanho e formato, quanto negativo pula para o outro? 2, porque é exatamente a metade. Então ele vai perder 2 negativos. Se esse camarada perdeu 2 negativos, ele ficou com somente 2. E o outro que fez o contato com ele ficou com quantos negativos? 2. Com 2. O que você conclui? Que eles ficam com sinais contrários igual o atrito? Não. Então no contato eles ficam com sinais iguais. Sinais iguais. Então ó, contato no final do processo, os corpos ficam com cargas de sinais iguais. E isso no contato, certo? Se os corpos tiverem dimensões e tamanhos iguais, a carga fica certinha. Agora, se um corpo fosse bem maior que o outro, o corpo maior acaba ficando com mais carga. Assim como é o nosso planeta, que funciona como um fio terra. Qualquer fio terra que eu ligar na terra, no solo, ele é tão grande que ele absorve toda a energia e zera o outro corpo praticamente. Deixa neutro. Então depende muito do tamanho do corpo. Nesse caso aqui, nós estamos idealizando que os corpos são iguais, formatos iguais, tamanhos iguais. Na indução, pessoal, ó, a indução. Imagina que eu tenha uma esferinha montada num suporte isolante. Esse suporte aqui não deixa de ter contato com a Terra. Aí eu vou fazer a indução. Eu pego um corpo negativo e aproximo dessa esfera. Só aproximei. Se eu aproximar esse corpo negativo dessa esferinha, passado um certo tempo, ela vai estar ali no suporte isolante. E como que vai ficar a carga dela na presença desse corpo negativo? O negativo atrai positivo, só que positivo não anda. Negativo repele negativo. Apesar dela estar neutra, ela tem as duas cargas. Para que lado vai a carga negativa dela? Para perto do negativo ou para longe dele? Para longe, porque ocorre repulsão. Ela vai ficar com este lado negativo e este lado positivo. Só que você vai lembrar que esse lado ficou positivo não é porque o positivo veio, é porque o negativo saiu dali, certo?
O processo de indução, eles somente separam as cargas. Se eu afastar esse bastão negativo daqui, elas voltam tudo normal e o corpo fica tudo neutro de novo, certo? Mas eu posso fazer algo. Eu posso pegar essa esferinha aqui, ainda na presença desse canudinho negativo aqui, montada no suporte isolante, ligado à terra, mais isolante dela, e posso colocar o fio terra. Coloco um fio terra daqui aqui. Se eu colocar um fio terra, esse lado está positivo e esse lado está negativo, certo? Esse bastão, ele vai ter o poder de empurrar os negativos para o solo. Não ocorre repulsão com cargas sinais iguais? Eles vão descer para o solo. Depois que eles desceram, aí eu corto o fio. Se eu cortar o fio, como vai ficar no final do processo esse conjunto? Ele fica totalmente positivo. O que vocês observaram? Que era negativo aqui, o indutor era negativo e o induzido ficou positivo. Ele é o que? Sinais contrários ou sinais iguais agora? Contrários. Então você vai anotar sinais contrários. Sinais contrários. Então o que nós concluímos? Pode perguntar. E tinha um negócio que eles se dividem, né? Eles não ficam... Isso. Na indução ocorre primeiro a divisão, né, das cargas. E depois, se você tiver um fio terra, você consegue separá-las. Cortando o fio terra, você vai ter um corpo com sinal contrário ao induzido. Então, só retomar, ó, atrito fica com sinais contrários, contato com sinais iguais e indução fica com sinais contrários. O indutor era negativo, o induzido ficou positivo. Se você não fizer o processo do fio terra, ele não vai ficar positivo, porque a hora que você afasta o bastão, as cargas voltam ao normal de novo. Então, na indução tem que ter um fio terra. Qual é a função do fio terra na indução? Separar as cargas. Isso, separar as cargas de verdade. Mandar ela para outro corpo. Respondeu tudo. A função do fio terra é separar as cargas, mandar embora de verdade. Certo? Então, ó, indução, terminamos essa parte do atrito, contato e indução. Vamos pegar de cima para ver? Tá acabando. Eu tenho 5 segundos para filmar vocês aqui de cima. A sala tá cheia depois. Terceiro B. Pensou em... Melhor sala do Machado de Assis. Ai,